Então hoje nós vamos falar dele, sim, vamos dar uma atenção muito focada a esse rapazinho aí, um grande gênio aí do século atrasado, tá? Ele lançou esse conceito aí no século XIX, máquina de Carnot. Antes de tudo, tá? O que vocês têm que entender, importantíssimo, anote com muito carinho isso aí, beleza? A máquina de Carnot, gente, é uma máquina que ela, primeiro, não depende do material trabalhante, da substância trabalhante, ou seja, não depende do gás que eu vou usar ali. Ela só depende das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Devido às transformações sucessivas que a máquina, os tipos, né, de transformações sucessivas que acontecem na máquina de Carnot, ela tem algo muito especial que diferencia ela de todas as outras máquinas. Qual é esse diferencial? Ela é o tipo de máquina que, operando ciclicamente, vai apresentar o maior rendimento possível. Então, nenhuma outra máquina que a gente vai trabalhar aqui, ela vai conseguir ter um rendimento maior do que a de Carnot, certo? Não tem como. Então, a de Carnot é o que apresenta o maior rendimento. Como assim? Ela é exatamente aquela que consegue converter a maior quantidade de calor recebida em trabalho, certo? Então ela que vai ser capaz de fazer isso da melhor forma. Então, primeiro, como a gente falou, apresenta um rendimento muito acima da média das máquinas térmicas, tá? Esse muito acima aí fica um pouco gritante, tá? Não cresce muito, mas é acima da média das máquinas térmicas. Muito acima, parece um negócio assim assombrosamente diferente, certo? E é simplesmente acima. Muito fica um pouco exagerado, fica muito cinematográfico, beleza? O que mais? Seu rendimento não depende da substância trabalhando, como a gente falou agora, não importa qual é o gás que você está usando nela, mas apenas das temperaturas absolutas, coisa importantíssima, tá, gente? Vocês vão usar aí as temperaturas, aliás, só lembrando, ver como é que tá aí os conceitos esquecidos de vocês. Me digam aí, qual a escala de temperatura que a gente sempre usa nas equações de gases? Kelvin, tá? Então, quando ele falou aqui sobre temperatura absoluta, tá se referindo à temperatura em Kelvin, beleza? Nas mesmas temperaturas das fontes térmicas, ou seja, se você pegar outra máquina e vai trabalhar nas mesmas temperaturas da fonte fria e da fonte quente, nenhuma máquina térmica pode apresentar rendimento superior, tá? Então não tem como você pegar uma máquina térmica que não funcione no ciclo de Carnot e apresente um rendimento superior ao dela, tá? Então essa segunda lei, ela está dentro da segunda lei, isso aí, tá? São coisas que não podem ser violadas, digamos assim. Mas rendimento nunca poderia ser 100%, nem para Carnot, tá? Nem porque é uma máquina que apresenta um rendimento muito alto, isso não vai acontecer. Para isso, a fonte fria teria que atingir o zero absoluto. Então a gente já comentou em sala de aula presencial que para que uma máquina térmica consiga fazer isso, a sua fonte fria tem que estar no zero absoluto. Isso não é muito fácil de se conseguir, não. Ok? Qualquer dúvida aí, pode imediatamente colocar alguma coisa aí rápido para a gente. Certo? Vamos embora. Falando dele então, né, já que o assunto é ele, vamos falar como é que funciona essa máquina dele. Isso que vocês estão vendo aí, tá, gente? Podem botar como título aí no caderno de vocês, é o ciclo de Carnot. Eu esqueci de botar um título bonitinho aí, mas é o ciclo de Carnot. É assim que funciona a máquina térmica dele. São 4 transformações que vai formar o ciclo, tá? Nós temos aqui 4 transformações. Então nós temos de A para B, depois ele vai, segunda transformação de B para C, sigam a seta vermelha, tá? Depois de C para D, e depois de D para A, voltando a iniciar o ciclo. A gente vai ter aqui 4 transformações. 2 aqui são isotérmicas, tá? Essa aqui e essa aqui, as azuis, tá? São 2 transformações isotérmicas.
E essas duas aqui são duas adiabáticas. A primeira que acontece, vamos estudar aqui de A para B, o que acontece aqui, tá? É uma transformação adiabática. Veja que embaixo aqui nós temos o eixo do volume, tá? Só mudar aqui, fica mais visível. Aqui embaixo nós temos o eixo do volume, certo? E aqui em cima nós temos o da pressão. Isso aqui da pressão, beleza? Então, a primeira que acontece aqui é essa transformação aqui que a gente chama de expansão isotérmica. É uma expansão, porque o volume ele está crescendo e essa transformação aqui, eu acho que vocês devem lembrar de sala de aula, é uma transformação que a gente chama de isotérmica, não é isso? Beleza? Muito bem. Logo em seguida, sim, ainda aqui falando sobre ela, essa transformação acontece aqui na fonte quente. T1 é a fonte quente, é quando ele recebe calor e ele vai expandir, certo? Então tem essa expansão que vai acontecer aí, ok? Deixa eu só mudar aqui de novo, certo? Ele vai expandir. Muito bem, ele vai de A para B, repetindo, uma expansão isotérmica, certo? Ele está em contato com a fonte quente, então guarde aí, T1 a temperatura da fonte quente, tá? Ele vai receber calor e vai expandir, o gás vai sofrer essa expansão. Logo em seguida, nós temos aqui, ó, de B para C. Isso aqui é outra expansão, lembre-se que aqui é o eixo do volume e tal. O que for se movimentando para a direita é porque o volume está aumentando, é porque está havendo expansão. Então veja que de A para B, de certa forma, ele está indo para a direita, expansão. De B para C, continua indo para a direita, expansão. Só que essa aqui é isotérmica, temperatura se mantém constante, e essa aqui é adiabática. Aliás, bora botar mais um extra aí na sala. O que é uma transformação adiabática, hein, gente? O que é a transformação adiabática? Eu botei aí, mas não lembro agora exatamente o que é. O que é a transformação adiabática? Alguém lembra aí? Continuando, essa aqui é a nossa transformação, uma expansão adiabática, certo? Não recebe mais calor e o gás continua expandindo. No ponto C, gente, acabou a expansão do gás. Ele vai expandir até aqui, tá? É a segunda transformação que ele sofre. Agora a gente vai retornar ao ponto. Exatamente, a diabática, nessa transformação diabática não há mais troca de calor, tá? O gás, ele nem recebe nem cede mais calor para o ambiente, exato. Bom, agora a gente vai começar os processos de contração, tá? O gás agora sofre uma compressão, agora ele vai de C para D. Observe agora como o volume dele está diminuindo. Veja que agora o sentido da seta de transformação se move para a esquerda no eixo do volume. Olha o eixo do volume aqui, tá? Olha o sentido da seta, está indo de C para D. E observe que ele está em cima de uma isoterma, que é o gráfico, o eixo, o gráfico de uma transformação isotérmica. Então nós temos aqui uma compressão, porque o volume vai diminuir, e ela é isotérmica porque está em cima de uma transformação isotérmica. Agora ele está na fonte fria, certo? Está na fonte fria. E agora ele passa a ceder calor para o ambiente, ok? Fonte fria, ele está cedendo calor e comprimindo, tá? É a penúltima transformação antes do gás retornar à sua forma original, beleza? Então aqui por último ele vai de D para A, sofrendo agora não mais uma isotérmica e sim uma transformação adiabática. Perdão, faço uma correçãozinha aqui, tá, gente? Isso não é BC, é de D para A. Eu copiei aqui esse quadrinho e esqueci de mudar, que é de D para A. É uma compressão adiabática e ele retorna ao ponto inicial, recomeçando todo o ciclo. De novo, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Começa tudo de novo, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. E esse é o ciclo de Carnot. É assim que a máquina que apresenta o maior rendimento funciona, baseado nesses 4 ciclos, tá? Então, por último, nós temos aqui, ele não recebe mais calor e ele vai comprimir mais um pouco para recomeçar
o ciclo, tá? Bom, uma coisa importante lembrar é que o trabalho, vocês devem lembrar lá de máquinas térmicas, o trabalho era dado, o trabalho realizado pelo gás era dado pela área, numericamente, pela área interna da transformação. Se eu calcular essa área aqui, eu tenho o valor do trabalho, correto? Isso também é válido para o ciclo de Carnot, do mesmo jeito, tranquilamente, certo? Só que essa área aqui é um pouquinho complicada, mas a teoria está valendo, tá? Não é muito simples calcular uma área como essa aqui, mas a teoria continua a mesma, certo? E outra coisa, se o ciclo, olha só a sequência desse ciclo aqui, tá, gente? Vamos ver aqui mais um extra voando aí pela sala. Nessa sequência de transformações que vocês estão vendo, esse trabalho da máquina aqui, ele é positivo ou ele é negativo? A máquina está realizando o trabalho ou ela está sofrendo trabalho, tá? Acho que é praticamente o último trecho aí, o último trechozinho. O que vocês acham, hein? Mata aí. Então, vejam a sequência aqui de transformações, tá? A para B, B para C, C para D, D para A. O que vocês acham? Esse trabalho é positivo, a máquina realiza trabalho, ou ele é negativo, a máquina está sofrendo um trabalho? Positivo. Por que é positivo? Lembrando a regra. Quando o ciclo se move no sentido horário, trabalho positivo. Quando o ciclo se move no sentido anti-horário, trabalho negativo, tá? Então essa máquina está realizando um trabalho positivo, sim, sentido horário de movimentação. Perfeito? Tranquilo?